Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre este equipamento aqui, que é a objetiva. O que são as objetivas? A objetiva são várias lentes que servem para a focalização da cena que vocês forem fotografar. Ela que é responsável pela qualidade de imagem e também pela angulação da imagem que vocês irão fotografar. Existem vários tipos de objetiva, tá? Mas a função principal é levar a luz dentro da máquina fotográfica de você. A objetiva é exatamente ela que interfere diretamente a qualidade de imagens no resultado da junção dessas lentes. Vou mostrar para vocês vários modelos de objetiva e a quais vocês se enquadram melhor para poder melhor aproveitar esta qualidade de imagem. A construção de uma objetiva, tá? Ela é constituída por um tubo e dentro deste tubo existem várias lâminas, várias lentes, né, vários vidros, onde acaba constituindo a construção da objetiva. Existem vários tipos de objetiva que vocês irão ver a seguir para cada estilo de fotografia. Como vocês podem ver nessa foto, esse é um projeto de uma construção de uma objetiva. Uma objetiva 50mm ela tem aproximadamente 6 lentes e essa daqui, que é uma com foco variável, né, que é a conhecida como objetiva zoom, ela possui mais ou menos umas 13 lentes, 13 vidros dentro dela para poder chegar na construção de uma objetiva, para chegar através do foco. As principais características das objetivas é a luminosidade, tá? Que é a abertura do diafragma. Como a gente já aprendeu, quanto maior é o orifício, mais luz entra na máquina fotográfica. E também a distância focal. A distância focal é a distância entre o centro óptico, tá? E até o sensor da máquina fotográfica de vocês. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Aqui existe o ponto focal, tá? Quanto mais próximo a câmera, né, o sensor está na quantidade de milímetros, um exemplo, 28 milímetros, tá? Em 28 milímetros seria 2,8 centímetros. O que acontece? Ela vai ter esta abertura, tá? E quanto mais longe, né, vai estar mais longe o ponto focal da objetiva, tá ok? Quanto mais longe, menor vai ser esse raio de luz, certo? Ó, na câmera fotográfica de vocês existe esse símbolo. Esse símbolo aqui é onde está localizado o sensor fotográfico, onde passa nas antigas câmeras, onde passa o filme. Então, se vocês repararem na câmera DSLR de vocês, esse símbolo aqui está dizendo que exatamente neste ponto é onde está localizado o sensor de vocês. Para começar, entendamos os conceitos básicos de lente fixa e as lentes zoom. As lentes fixas, como o próprio nome já está dizendo, é uma lente fixa, tá? Ela já possui uma distância focal determinada. Um exemplo, uma lente fixa 50mm, ela será sempre 50mm. Então, para a gente poder fotografar, a gente precisa se aproximar do objeto ou então se afastar do assunto para ser fotografado. O que não acontece com a zoom. As lentes zoom
na verdade, ela tem essa flexibilidade de poder se aproximar ou se afastar do assunto. Vou começar com a objetiva fixa 50mm, ela é a mais querida e a mais utilizada entre os fotógrafos, tá? Essas lentes fixas ou prime, elas são bem mais leves. Por que elas são mais leves? Como a gente viu anteriormente, ela tem menos elemento óptico na construção. Então o que acontece? Devido a isso, ela consegue ter uma grande abertura do diafragma, ela se assemelha bastante à visão humana, tá? E também ela é bem mais em conta por ser uma construção mais simples. Tá? Ela preserva bastante a qualidade de imagem, porém o único problema das objetivas fixas, como eu falei anteriormente, é que você precisa andar ou se afastar ao objeto fotografado. Então, assim, para quem gosta de fotografar pessoas, esse tipo de objetiva é a objetiva mais aconselhada entre os fotógrafos. É uma lente padrão, ela acaba variando de 35 a 55 milímetros. E por que ela é mais desejada? Além de ser uma lente que ela é clara, ela tem uma abertura de 1.4, 1.2, ela chega a grandes aberturas, possibilitando a entrada máxima de luz, no qual a gente consegue fazer esse efeito bokeh, que é esse efeito exatamente dessa foto, onde a gente consegue focar o objeto e desfocar o fundo. Por isso que essa foto ela é bastante utilizada entre fotógrafos, porque ela acaba tendo a facilidade de desfocar o fundo. Essa foto ela foi realizada através de uma lente 50mm com uma abertura de 1.8. Ao contrário das objetivas fixas, temos também a objetiva zoom. A objetiva zoom ela tem uma maior praticidade de se trabalhar, porque a gente não precisa de grandes deslocamentos para poder capturar uma imagem. Ela tem diversas distâncias focais, ela é bastante utilizada também em fotojornalismo, porque ela tem essa dinâmica de modificar as distâncias focais. Então existe o tipo a teleobjetivas e as grandes angulares. Um exemplo da objetiva zoom são as objetivas que vêm na câmera fotográfica. Quando você compra uma máquina fotográfica de base, ela sempre vem com uma objetiva zoom, porque ela tem de diversas distâncias focais. A próxima objetiva que iremos conhecer é a grande angular. Ela acaba variando entre 18mm e 35mm. Ela tem um ângulo aberto, possui grandes aberturas, sem muitas distorções de imagem. Ela possui um ângulo superior de 45 graus e tem uma maior profundidade de campo. Ela é ideal para fotografar áreas extensas. Essas duas fotos foram fotos realizadas por uma objetiva grande angular. Ela é bastante utilizada para poder fotografar principalmente paisagem, porque ela não distorce a linha do horizonte. Ela te dá uma imagem mais realista. Temos também a objetiva teleobjetiva. Ela alcança longa distância entre 60mm e 2000mm. O ângulo de visão dela é mais estreito. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro, existem algumas câmeras que ela tem o zoom digital. A imagem perde qualidade, gente. Tá? E por que ela é bastante utilizada, essa objetiva? O bom dessa objetiva é que o zoom dela, tá? Ela não perde qualidade na imagem. O conjunto de lentes faz com que mantenha a qualidade de imagem muito boa. Só que ela tem, o ruim dela, que ela tem uma profundidade do campo muito pequena, acaba não dando muito para poder fotografar paisagem. Ela é ideal para fotografar esportes, muito utilizado no futebol. Vocês podem reparar que em estado de futebol muitos fotógrafos utilizam esse tipo de lente. E também a natureza. Duas fotos utilizadas por uma teleobjetiva. Então ela consegue chegar bem próximo
ao assunto ser fotografado. Ela consegue pegar aqui. E também o surf também é bastante utilizado também para poder você tá em terra, né? E você vai fotografar alguém surfando. Então a teleobjetiva é uma lente que é utilizado bastante no surf também. Temos também a objetiva a olho de peixe, ou também é conhecida fisheye. Nada mais é essa objetiva que uma super grande angular. Nesse tipo de objetiva, tem que tomar um pouco de cuidado porque ela acaba distorcendo um pouco a perspectiva da linha da imagem. Ela acaba variando entre 6 milímetros e 16 milímetros. Então, como a gente aprendeu, né, essa distância dessa junção desse ponto focal até o sensor, ela é bem pequena, por isso que ela acaba tendo essa cobertura completa de 180 graus. Ela é utilizada para poder fotografar grandes áreas ou então lugares que são mais apertados. Ó, um exemplo de duas fotos realizadas por uma olho de peixe. A gente pode perceber que as imagens ela perde um pouco do realismo, tá? Ela é tão angular que as imagens elas são esféricas e ela acaba distorcendo um pouco. Então, se nós fotografarmos a linha do horizonte, ela vai estar um pouco distorcida a linha do horizonte. Então, o que acontece? Essas lentes, ela é ideal para fotografar todo tipo de paisagem, mas lembrando que ela tem essa distorção. Um campo também que é utilizada bastante essa olho de peixe, também ela é utilizada também para design interiores, lugares bem apertados, dando a impressão que o lugar é bem amplo, que o lugar ele existe um grande espaço. Então essa lente ela é bastante utilizada para esses fins. Uma lente também bastante procurada entre os fotógrafos é a objetiva macro. A objetiva macro, ela consegue fechar os detalhes sem perder a nitidez das coisas. Uma lente macro permite que você amplie praticamente qualquer coisa. É uma ótima forma de explorar os mundos em miniaturas que existem na nossa volta. A fotografia macro ela é muito usada para revelar os menores assuntos. Ela tem um foco a curta distância. Existe uma distância focal de 50 milímetros a 200 milímetros. Então ela é ideal para aproximar detalhes. Ela é utilizada em diversas áreas artísticas, médico, publicitário, natureza, joias também é bastante utilizada. E uma dica, né, para esse tipo de objetiva, existe um anel tubular, tá? Que também as pessoas acabam adaptando nessas lentes que nós temos de zoom, né? Que vem no kit da máquina. Então existem uma dica que eu dou para vocês é este anel tubular que custa baratinho, uma média de 150 a 200 reais. Você consegue colocar junto à sua máquina e também tirar algumas fotos em macro. Segue exemplo de duas fotografias realizada por uma objetiva, uma lente macro. Como vocês podem ver, ela consegue se aproximar bastante desse universo do macro. Para quem possui celular, existe, claro, que não chega a esta qualidade, tá? Mas existe a nomenclatura é uma florzinha desenhada. Essa florzinha desenhada quer dizer que você pode chegar bem próximo ao objeto, que ele consegue focar bem próximo ao objeto.
Então, gente, concluímos que, como vocês puderam ver, que existem vários tipos de objetivas para cada tipo de objeto a ser fotografado. Então, aqui, como vocês podem ver, a representação de como funciona as objetivas. Então, a gente precisa saber o que iremos fotografar e qual área que vamos dominar na fotografia. Então, a gente acaba indo com um ângulo desde 180 graus, que é uma olho de peixe, até 500 milímetros, 1000 milímetros, aí depende. Hoje em dia já existem teleobjetivas que ela consegue dar um zoom muito grande no assunto a ser fotografado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula de hoje fica por aqui. Nos veremos numa próxima aula. Tchau, tchau.